Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje recebemos Carla Helena Ferreira, psicóloga do Centro Educacional Serra dos Órgãos, o CESO, que vai conversar conosco sobre adaptação escolar, um assunto importantíssimo para quem tem filhos pequenos. E, na sequência, conversaremos também com Thelma Freitas, professora do curso de Ciências Contábeis do Unifeso, que vai nos falar sobre as novidades na declaração do Imposto de Renda para 2016. Não saia daí, fique com a gente. Estamos voltando com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem chegou agora, temos aqui em nossa presença Carla Helena Ferreira, psicóloga do Centro Educacional Serra dos Órgãos. Carla, seja bem-vinda ao nosso programa. A adaptação escolar, ela começa anterior à entrada da criança na escola, não é isso? Mas o que significa essa adaptação escolar para a criança, para a família e até mesmo para a própria escola? A adaptação é um momento, é um marco, né? Muitas famílias, muitas crianças, com a entrada na escola, marca aquele momento em que ela se desvincula primeiramente da família, pela primeira vez. Então, é um momento muito especial, tanto para as crianças quanto para os pais, né? Ambos precisam se preparar para esse momento. E quando a gente fala que a adaptação ela começa antes da entrada na escola, é porque todo aquele universo, né, da preparação para a criança ir para a escola já auxilia nesse processo de adaptação. Por exemplo, quando os pais vão escolher a escola, é muito legal que eles possam levar os filhos para conhecer o ambiente, conhecer a instituição, os brinquedos, né? Para a criança já se familiarizar um pouquinho com aquele novo espaço que ela vai começar a conviver. Fora isso, né, a escolha do material, comprar uniforme, são vários momentos em que os pais podem passar para a criança que esse acontecimento vai ser um acontecimento bom, positivo, divertido, né? Então começa em casa, começa em casa. Essas pequenas atitudes que você vai inserindo a ideia na cabecinha da criança que ela vai entrar num momento diferente da vida, vai para uma escola, é desse jeito. É desse jeito. E a fala dos pais para a criança é muito importante, principalmente com relação à entrada na escola, porque isso passa para a criança uma certa tranquilidade, né? Um certo... aquilo já não vai ser mais tão estranho a ela, porque os pais já estão apresentando, né, esse momento de uma forma que a criança possa perder o medo desse novo, né, desse momento novo que vai acontecer com ela. E no caso, essa adaptação escolar, ela traz benefícios para a vida acadêmica da criança no futuro? Toda a educação infantil a gente considera, né, que leva muitos benefícios e muitos marcos para a vida de todos nós. A adaptação escolar, quando ela é bem realizada, digamos assim, ela influencia não só para a criança se sentir bem no ambiente escolar, né, para esse processo de separação dos pais se dar de uma forma menos angustiante, menos dolorosa, e também causar nas crianças, né, um sentimento positivo com relação à escola. E esse sentimento positivo, essa sensação de prazer que a criança vai vivenciar no ambiente escolar, ela vai levar para todos os anos escolares dela. Isso sem contar também a questão da socialização, né, de aprender a conviver com os amiguinhos, dividir, né, brinquedos, isso tudo. O ganho, né, da educação infantil é muito grande. A socialização, eu acho que é um dos principais pontos, né, que a escola promove para a criança. Muitas crianças não têm irmãos, primos pequenos, moram em condomínios e não têm aquele contato com outras crianças da idade. Então, na escola, isso vem a somar para o desenvolvimento da criança,
né? Ela precisa deixar um pouquinho o jeitinho egocêntrico deles de ser, né? Até próprio da idade, né? 2, 3 anos, nós estamos falando aí de uma entrada na vida escolar, né? Um momento em que a criança ainda é bastante egocêntrica, e esse marco na vida da criança auxilia, né? Nessa percepção do outro, nessas relações interpessoais que ela vai começar a constituir daí para frente. E vem cá, como que é a diferença entre creche e escolinha? É a mesma coisa? Tem muita diferença? É e não é, né? A creche em si, que recebe crianças, né, de meses até os 2 anos de idade, ela tem um foco de trabalho mais recreativo, né? Claro que sempre há uma pedagogia por trás das atividades para desenvolver determinadas habilidades da criança, motoras, sociais, etc. Mas é importante, né, a gente pensar que é na escola que essas relações interpessoais elas vão se dar de uma maneira plena, né? Então tudo isso vai auxiliar na educação, né, no aprendizado. Isso vai ser algo que ela vai vivenciar, começar a experimentar naquele momento da entrada na escola, e ela vai levar isso para o resto da vida acadêmica dela. Né? Entendi. E no caso, assim, só complementando, a escola, né, por exemplo, CESO, nós recebemos crianças a partir de 2 anos completos. Isso era uma das coisas que também ia te perguntar. Você falou em torno de 3 anos. Existe, assim, uma idade específica para entrar com esse aluno, quer dizer, só a partir de tal idade? E um limite máximo de entrada na adaptação? Tem sim, isso é até estabelecido pelo MEC, né? As crianças precisam estar matriculadas na escola com 4 anos de idade. Do 0 aos 4 anos é opção da família colocar a criança numa creche ou numa escola. Se a família tem alguém que tome conta, tem uma babá, muitas famílias preferem que a criança vá um pouquinho mais tarde. Mas tem pais que trabalham o dia todo, né, que não tem esse tempo para ficar, né, no cuidado com os filhos, então eles vão para a creche mais cedo. Mas o obrigatório é a criança estar matriculada aos 4 anos de idade, que equivale para a gente a turma do pré-1. Entendi. Mas aí, no caso, essas atividades que ela vai desenvolvendo dentro da escola, inclui, assim, atividades mais voltadas para a parte lúdica, brincadeiras, ou é tipo uma pré-alfabetização? É lúdico, tem que ser lúdico, né? Principalmente a gente pensando na educação infantil, e aí a gente está falando de crianças, né, de 2 a 5 anos de idade. Tudo que os professores podem fazer no sentido de ser o mais lúdico possível, o mais prazeroso possível, isso vai auxiliar não só o desenvolvimento das habilidades psicomotoras da criança, mas também estimular o cérebro da criança para ele chegar lá no período da alfabetização, né, que é aos 6 anos de idade, e contribuir para que essa criança possa se alfabetizar com facilidade. Então, a educação infantil ela é essencial para esses estímulos, né? A questão da lateralidade, a questão da psicomotricidade, né? A questão da própria criança aprender a se concentrar, a prestar atenção, né? São habilidades que as crianças constroem ao longo dos anos, né? Dos primeiros anos da infância. E nesse sentido, a educação infantil é muito importante. Até mesmo a questão do trabalho, de saber trabalhar no grupo, né? Porque hoje, na vida adulta, vida profissional principalmente, cada vez mais é exigido que as pessoas aprendam a interagir, trabalhar em equipe e tudo isso. Então, acho que acaba ajudando também no futuro essas crianças que fazem adaptação. Com certeza. Todas as crianças, né, que a gente pode ensinar de alguma forma a conviver e a conviver bem, né? A agradecer um favor, a pedir desculpas quando erra, né? São rotinas que na escola a gente também implementa, a gente também utiliza e que vão habilitar essa criança para as interações sociais dela, não só nesse período de vida, mas também nos anos futuros dela, né? E no caso, assim, do CESO especificamente, né?
Como é que funciona esse projeto de adaptação escolar? Então, esse ano de 2016 nós temos um novo formato de adaptação escolar acontecendo na escola, né? Enquanto as crianças estão em sala de aula com as professoras, os pais estão convidados a participarem de atividades comigo, né? Que sou a psicóloga do segmento e a coordenação também. E nós fazemos atividades aos pais para que eles possam conversar sobre o que significa isso para eles, né? Como está sendo esse desenlace do filho com a escola? Quais são as angústias que permeiam esse momento? O que eles esperam da escola? Então a adaptação escolar, ela não só é uma adaptação da criança, mas da família também, dos pais, né? Exatamente. E a gente considera importante ser realmente para os dois lados, né? A adaptação da criança, que no caso, né, até o ano passado tinha esse formato que nossos cuidados eram voltados especificamente para as crianças, né? Nós começamos a notar que determinadas famílias passavam muito essa angústia para as crianças. Então essa adaptação ela se tornava um pouco mais lenta do que poderia ser. Agora, por causa dos pais que não estavam acompanhando diretamente. Às vezes tem aquela criança que chega na escola e dá tchau para o pai e para a mãe, e quem chora é a mãe no portão da escola, né? Porque meu filho não... Aí já fica mais difícil da escola trabalhar, né? Então foi exatamente pensando nesses pais que têm essa dificuldade também de entregar a criança aos cuidados de alguém que a princípio é estranho a eles, né? Até para construir essa confiança, exatamente. Né? Foi que a gente resolveu, né, criar esse novo projeto de adaptação no SESO, para que esses pais também pudessem ser acolhidos nesse momento. E isso faz com que eles, né, auxiliem indiretamente a adaptação dos filhos, direta e indiretamente. Mas assim, como é que é essa parte do prática, né? Porque hoje em dia os pais estão tão atribulados também, as demandas de trabalho são tão intensas e vocês têm horários diferenciados para poder atender esse pai, essa mãe. O programa da adaptação escolar em si, ele é o mesmo horário que a criança fica na escola. Né? Nessas primeiras semanas, né, no caso na primeira semana de aula da criança lá na escola, eles ficam em horário um pouquinho reduzido, não é aquele horário normal de saída, eles saem um pouquinho mais cedo para que eles possam se ambientar aos poucos, né? Não fiquem a tarde toda, digamos assim, longe dos pais. Então esse horário ele é crescente. Nesse horário inicial da primeira semana, enquanto as crianças estão em sala de aula, os pais estão com a gente. É claro que tem, né, como você falou, Michele, pais que trabalham, que não têm essa disponibilidade de estar ali participando das atividades. Nesse caso, assim, tanto o pai pode ir sem a mãe, como a mãe sem o pai? Pode, ou um outro responsável da família, uma avó, uma tia, né, que cuide da criança. Às vezes tem esse familiar que cuida da criança na parte da manhã e que dá o almoço para levar para a escola, né? Esses responsáveis, de uma forma geral, são convidados a participar da semana de adaptação lá com a gente. Nesses horários diferenciados, durante essa semana. Mas já aconteceu, por exemplo, de ter pais ou crianças com mais dificuldades, precisou mais de uma semana, tipo 15 dias, um mês ali? Já aconteceu, sim. E como é que Às vezes a gente precisa pensar, né, caso a caso, como é que está sendo essa novidade para a criança, e aí a gente estende um pouquinho esse horário reduzido para uma segunda semana, terceira semana, né, para que a criança ela possa tomar gosto por estar ali, né, se sentir à vontade, sem medo de estar ali na ausência dos pais. Então isso é pensado caso a caso, né? O programa de adaptação ele é feito na primeira semana escolar. Só que dependendo da criança, se essa primeira semana não foi suficiente para ela, a gente pode estender o horário reduzido ou algumas conversas com os pais, né? Aí a gente vai singularizar isso de acordo com a resposta que a criança está dando para a gente. E no caso da relação do Unifeso
com o SESO, né? Como que o colégio, o SESO é o colégio do Unifeso, como que o SESO faz essa aproximação da parte que é a pré-escola, o próprio colégio, com a instituição de ensino superior? Eu acho que é um diferencial e é um ganho muito grande para o SESO, né, fazer parte do Unifeso, porque não só a criança e a família ter aquela sensação de continuidade, né, de poder deixar o filho estudar na mesma instituição até o nível superior, mas também no dia a dia escolar, né? O SESO utiliza salas da FESO, laboratórios, multimídias, né? Espaços de algumas áreas como da pedagogia, que tem um espaço novo, recreativo para atividades. Então, sempre que as crianças estão estudando, né, junto às professoras, determinados temas que possam haver um link com o ensino superior, algum laboratório, a estrutura física da FES, uma visita, né? Nós temos o campus da veterinária, então as crianças têm muito interesse, por exemplo, em conhecer os animais, né? As diferenças, né? O corpinho, enfim, a maturação, qualquer tema que eles estejam envolvidos. O próprio Centro Cultural FESO ProArte recebe constantemente visita, né, do 5º ano do SESO, que tem um projeto que leva as crianças para visitar as exposições de arte. Exato, então os espaços são compartilhados, né? E isso é muito bacana. Não só fica mais atraente para a aprendizagem da criança, porque a gente sabe que tudo que a criança pode ver, manusear, transformar aquela experiência do conhecimento em algo real, né? O aprendizado ele se torna muito mais significativo, mas também se torna mais atraente, não só para a criança, quanto para os familiares também, né? Que gostam dessa ideia de outros espaços, outras experiências, e a FESO e o SESO são integrados nesse sentido. E aí, no caso, sim, existe também, imagino que tenha, nesse momento da adaptação, voltando um pouquinho no tema, uma interação dos pais, né? Entre os pais que começam a se conhecer e, de repente, compartilhar as suas dificuldades, as suas preocupações, principalmente as mães que são marinheiras de primeira viagem. Como é que é isso? É verdade. O programa de adaptação também auxiliou muito nesse sentido, né? Os pais, eles se conhecem, eles já desenvolvem um vínculo ali de amizade, né? Se tornam, alguns saem, né? Nessa semana de adaptação desse ano teve um pouco isso, né? De já se conhecerem e aí saberem onde moram. Que os filhos começam a brincar, fazer amizade. E aí já sabe que aquilo ali pode ser, né, um espaço e um vínculo social também que pode perpassar a escola. Então é muito importante isso para os pais, né? Não só para essa questão deles se conhecerem, de haver essa integração, mas também para eles conhecerem um pouco melhor o nosso trabalho, né? O trabalho que é desenvolvido em sala de aula, a forma como a escola percebe e promove as atividades da educação infantil. Quanto mais eles podem conhecer, quanto mais isso é natural para eles, maior é o auxílio à adaptação da criança na escola. Então, Carla, nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco e eu queria que você falasse para as pessoas assim, como que elas podem se informar diretamente na escola sobre o programa, tem um horário específico de atendimento ao público, como que as pessoas podem ter esse contato, se pode entrar em qualquer época do ano ou não, se só no início do semestre, como é, por exemplo, na faculdade ou no colégio, né, a partir da primeiro ano do ensino básico, o ensino fundamental. Fala pra gente um pouquinho essa parte. Com relação à entrada na escola, a gente tem uma certa flexibilidade com relação à matrícula, principalmente na educação infantil, né, que são as séries iniciais da educação infantil. Elas têm essa característica de, ao longo que o trimestre vai, né, acontecendo, outras crianças vão entrando. E isso é algo comum, e essa questão da adaptação nesses casos a gente vai acompanhando individualmente, né? Se houver alguma família, algum responsável interessado em saber um pouquinho mais, pode ir ao SESO,
né? Nós estamos abertos até às 5h30 da tarde. Pode procurar por mim ou pela coordenação pedagógica. Segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, no horário de 1 às 5h30 da tarde. De manhã não? De manhã não, porque, especificamente no SESO, porque o turno da manhã são os alunos maiores do Fundamental 2 e do ensino médio. Então, para conhecer o trabalho da educação infantil, tem que procurar a gente na parte da tarde. De 1 às 5, de segunda a sexta-feira. Isso. E estaremos lá para recebê-los, para tirar as dúvidas, para conversar um pouquinho, esclarecer o que for possível, de braços abertos aí para a população de Teresópolis. Obrigada, Carla. Foi um prazer receber você no nosso programa, no Conexão Unifeso. Nós que agradecemos. Obrigada. E voltamos já com a professora Thelma Freitas, que vai falar sobre as mudanças da declaração do Imposto de Renda de 2016. Fique com a gente, não saia daí.